Olha, quando o PHP 8 chegou, lá no final de 2020, não foi só, sabe, mais uma atualização na lista. Foi um verdadeiro divisor de águas para uma das linguagens mais usadas na web. E é por isso que nesta análise a gente vai mergulhar fundo nas mudanças gigantescas de performance, de sintaxe e nos recursos que basicamente definiram uma nova era para o PHP. Então, o que a gente vai ver hoje? O nosso caminho é bem direto. Primeiro, vamos entender o porquê de tanto barulho em cima dessa atualização. Depois, a gente entra na grande novidade de performance, o JIT. Na sequência, vamos ver como o código ficou mais limpo, mais inteligente. A gente passa também por outras melhorias importantes e, no final, o veredito. Porque, afinal de contas, vale a pena atualizar. Vamos começar pelo começo, então. Por que esse alvoroço todo em volta do PHP 8? A resposta é bem simples, na verdade. A comunidade de desenvolvimento considera essa, e com toda razão, uma das maiores e mais impactantes atualizações que a linguagem já viu. E só para situar todo mundo na linha do tempo, a gente está falando de uma versão que foi lançada lá em novembro de 2020. Agora, por que isso é importante? Porque significa que essas funcionalidades todas já não são mais novidade, não são experimentais. Elas já estão mais do que testadas, maduras e prontas para usar em produção com segurança. Agora sim, vamos falar da grande estrela do show do PHP 8, o compilador JIT. Essa foi, sem a menor dúvida, a funcionalidade mais esperada, aquela que prometia uma verdadeira revolução na performance da linguagem. Tá, mas o que diabos é JIT? A sigla quer dizer Just-in-Time Compilation, ou compilação em tempo de execução. Pensando de um jeito simples, é um recurso que fica de olho no programa rodando e quando ele percebe quais são as partes mais usadas do código, ele vai lá e compila essas partes para código de máquina nativo. O resultado? Bom, essas partes do código passam a rodar muito, mas muito mais rápido, porque o computador não precisa ficar interpretando a mesma coisa várias vezes. E o processo, como a gente pode ver aqui, é bem esperto. O código começa a rodar normalmente, e enquanto isso o motor do PHP fica ali analisando e identificando os trechos quentes, ou seja, aqueles que são executados com mais frequência. Só depois de identificar esses trechos é que ele compila e otimiza essas partes específicas. É por isso que o ganho de performance é mais visível em tarefas pesadas que usam muita CPU, tipo cálculos complexos ou até coisas como machine learning, onde os mesmos pedaços de código rodam milhares de vezes. Beleza. Mas aqui vem o banho de água fria, ou melhor, de realismo. Apesar de o JIT ser super poderoso, a fonte faz questão de destacar que o impacto dele varia. Em uma aplicação web comum, o que deixa tudo lento geralmente não é o PHP pensando, e sim a espera por uma resposta do banco de dados ou de alguma API. Então, resumindo, o JIT realmente brilha em cenários que forçam o processador ao máximo. Certo. Deixando um pouco a performance de lado, o PHP 8 também deu uma atenção especial para melhorar a vida de quem programa. Vamos ver agora como ele ajuda a gente a escrever um código mais limpo, mais direto e principalmente com menos chance de dar erro. E a expressão match é um exemplo perfeito disso. Pensa nela como a evolução do bom e velho switch. É bem mais segura, porque faz uma checagem de tipo super rigorosa, e é muito mais concisa. Ela já retorna um valor direto, o que elimina aquela necessidade de usar break ou criar variáveis temporárias. É uma mudança que parece pequena, mas o impacto na clareza do código é gigante. Ah, e essa aqui é uma maravilha. O operador noSafe. Quem programa em PHP sabe a dor que era ter que aninhar um if dentro do outro só para checar se um objeto ou uma propriedade era nula. Com o ponto tracinho, essa corrente de verificações vira uma única linha super elegante. Se qualquer parte dessa corrente for nula, o resultado final é nulo e, o mais importante, sem quebrar o código com um erro. Agora, uma mudança que é a música para os ouvidos de quem trabalha com orientação a objetos. Antigamente, para definir uma propriedade numa classe, a gente tinha que declarar a propriedade, depois receber ela como parâmetro no construtor e, por fim, atribuir o valor. Eram 3 passos bem repetitivos. Agora, com a promoção de propriedades no construtor, tudo isso é feito numa única linha. O resultado é um código muito mais limpo e direto. O sistema de tipos também ficou bem mais forte, dando mais controle e clareza. Primeiro, os union types, que deixam a gente declarar que uma variável pode ser de mais de um tipo, como int ou float. Depois, os named arguments, ou argumentos nomeados, que permitem passar os parâmetros para uma função, especificando o nome de cada um, o que deixa o código autoexplicativo. E, por fim, o tipo mixed, que veio para oficializar algo que sempre existiu no PHP, uma variável que pode guardar literalmente qualquer tipo de dado. Ok.
Agora vamos falar daquelas melhorias que, sabe, podem até parecer pequenas quando a gente olha uma a uma, mas que juntas fazem o dia a dia da programação ser muito mais agradável. Parece até bobagem, né? Mas essas 3 novas funções para manipular strings eram um pedido antigo da comunidade. Antes, para fazer essas checagens básicas, era preciso usar umas gambiarras que deixavam o código feio. Agora tudo fica muito mais claro e direto ao ponto. Outro ponto que melhorou bastante foi o jeito de lidar com erros. No PHP 8, as mensagens de erro ficaram mais consistentes, mais úteis e o sistema de exceções ficou mais descritivo. Na prática, isso significa menos tempo quebrando a cabeça para descobrir um bug e mais tempo sendo produtivo. E aqui temos uma modernização bem importante, os atributos. Antes, para a gente adicionar metadados ao código, a gente usava comentários com um formato especial, os famosos docblocks. Agora, os atributos são a forma nativa, estruturada de fazer isso. O código fica mais limpo e, principalmente, pode ser lido de forma muito mais confiável por outras ferramentas e frameworks. Certo. Depois de passar por todas essas novidades, a gente chega na hora do veredito. Se a gente juntar todas as peças do quebra-cabeça, por que alguém deveria, de fato, atualizar para o PHP 8? O veredito, então, se resume a isso aqui. A atualização é um pacote completo de vantagens. A gente tem uma performance melhor para tarefas pesadas, a gente ganha um código muito mais limpo e fácil de manter, o sistema de tipos mais forte ajuda a evitar bugs, temos novos recursos que economizam nosso tempo e, talvez o mais importante de tudo, a gente garante mais segurança e suporte, coisa que as versões antigas simplesmente não oferecem mais. Então, o recado final da fonte é bem claro. Não tem nem o que discutir. A atualização não é só uma boa ideia, é algo altamente recomendado. Continuar usando versões antigas como a família do PHP 7 significa não só abrir mão de todas essas melhorias, mas, o que é mais grave, significa ficar exposto a falhas de segurança que nunca mais serão corrigidas. E assim a gente fecha essa análise, fica claro que o PHP 8 foi um passo gigantesco para modernizar a linguagem, deixando ela mais rápida, mais segura e, honestamente, mais gostosa de usar. A reflexão que fica no final é, com todas essas ferramentas na mão, será que os projetos que estão por aí já estão tirando proveito de todo esse potencial?